Vida de Josué. Temos por ciclo. Segundo os nossos dicionários, é um período, é uma fase, é uma etapa. E a vida humana, ela, entre o nascimento e a morte, ela é composta de alguns ciclos, né? A infância, a juventude, a maturidade, a idade adulta, até a idade, a terceira idade, né? E na vida ministerial, espiritual, nós vamos aprender aqui com o líder Josué, glória a Deus, que ele chegou no momento em que ele, vamos só recapitular a história de Josué. Ele era de qual tribo das 12 tribos de Israel? Quem se lembra aí? Efraim. Ele foi escravo do Egito, glória a Deus. Mas quando ele sai do Egito, né, exatamente, Moisés, ele vai fazer um registro de todos os ciclos da escravidão à redenção. A escravidão dos 430 anos à redenção. E Deus orientou Moisés a fazer o seguinte: pega toda a história, desde os relatos da criação, desde o período patriarcal até os 430 anos de aprisionamento, desde o êxodo, né, a libertação, até o momento que eles estavam no deserto. Veja isso, vem comigo para Êxodo 17, exatamente o versículo 14, irmão. Êxodo 17, 14. Glória a Deus. Olha o que Deus falou para Moisés. Assim: então disse o Senhor a Moisés: o que? Escreve isto para a memória no livro, e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então aqui ele começa a escrever os livros, desde o Gênesis, né, e o relato de Deuteronômio, enfim, glória a Deus. E tinha que ser relatado a quem era então o filho de Nun, da tribo de Efraim, o que foi que ele se tornou ali juntamente com Moisés. Exatamente nesse capítulo 17, a partir do versículo 8, é uma das primeiras batalhas naquela fase após a libertação. Eles entraram aonde? No deserto. E no deserto Deus começou a direcionar a vida deles. Por exemplo, se a nuvem ela baixava, o que o povo tinha que fazer? Quando a nuvem baixava, ordem de acampamento. Tinha o protocolo, cada tribo no seu devido lugar, e tinha que montar o tabernáculo. Aí quando a nuvem alçava, aí o que acontecia? Operação desmonta, irmão Johnny, desmonta tudo. Ordem para o que? Adailton? Ordem de marcha. Caminha, crente, peregrina no deserto, vai em frente e não desiste. Era tudo conforme uma irmã pregou domingo lá no Templo Central, Léa. Ela falou do GPS. Quando os Uber de plantão, não sei se os clientes gostam, próxima rua à direita, a 400 metros, faça um retorno. Ele tira essa voz. Mas eu vi que a irmã falou que a nuvem era como se fosse um GPS para aquela multidão de gente. De repente, no meio da jornada,
num ciclo de provação e ao mesmo tempo de preparação, os amalequitas se dispõem a lutar contra Israel. Pense no povo atribulado, esses amalequitas. Amalequita era uns usados, viu? Amaleque. E quem Moisés determina para comandar, irmão Cláudio, comandar um exército ainda de escravos que tinham saído do Egito. Eles ainda estavam ainda em fase de preparação. Não sei se tinha passado pelo período básico, né? Mas era uma guerra e alguém tinha que assumir. E Moisés escala quem para assumir o comando? Assume a obra aí, Josué. Josué funcionou aqui aqui a fase de Josué, ele estava ali como um verdadeiro líder, chefe militar. Ele comandou, ele primeiro fez uma espécie de seleção. Presta atenção, escolhe os homens de 20 anos para cima, e então sai a peleja contra Amaleque, porque amanhã eu estarei aonde? Lá no monte, no cume do outeiro, e a vara de Deus estará comigo na minha mão. Aqui tinha um segredo da batalha. Deus usou as mãos de Moisés para interceder pela aqueles que estavam na guerra, certo? Mas usou as mãos de Josué para atacar os amalequitas. Mas no momento em que as mãos de Moisés se cansavam, o que acontecia? Os amalequitas prevaleciam. Aí Deus levantou 2 cidadãos caba bom. É bom quando Deus levanta assim uns obreiros auxiliares, obreiros que oram, que ajudam o pastor, que jejuma pela causa de Cristo. Irmão Johnny, levanta as mãos de Moisés. Enquanto as mãos de Moisés foram levantadas, até que horas? Quem veio do texto aí? Até o pôr do sol. E a espada de Josué com seus exércitos prevaleceram contra os midianitas. E Deus diz: façam um registro, escreve no livro, tudo aí. Glória a Deus. Então eu estou vendo Josué aqui servindo a causa da nação, a causa de Deus. Mas no segundo momento, num ciclo anterior a esse chamado que nós estamos falando de Josué, capítulo 1, eu quero que você venha comigo para Êxodo 24, versículo de número 14. Olha o que o 13 quer dizer, 13 e o 14. O livro de Êxodo, ele vai mostrar que esse Josué, ele não era, alguém vai dizer assim, rapaz, esse Josué aí, era tipo aqueles irmãos que queriam cargo. Por isso que ele estava só ali, né, fazendo aquela política com Moisés. E tem crente assim, irmão, que faz política para agradar, para querer alguma coisa, uma promoção. Aqui não, graças a Deus. O Josué não tinha esse negócio não. Glória a Deus. Diz o texto, que o irmão já colocou aí no telão, né? O versículo 13: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Era um verdadeiro diácono, irmão Wellington. O servidor estava ali para servir a Moisés. Interessante, eles aqui estão acampados ao pé do Monte Sinai. Isso é no 24, viu? Presta atenção, de Êxodo. E Moisés sobe com Josué, seu servidor, para onde? Para o monte de Deus, Monte Sinai. E diga assim, ó, os anciãos: ei, espere aqui por nós, espere aqui direitinho. Arão e U vão ficar convosco. Que tiver algum problema aí, resolva com Arão e com U, que eu vou aqui orar, e Deus vai me dar a palavra, a revelação, os 10 mandamentos, e o servidor vai com Moisés também. Depois do capítulo 24, 25, 26, 27, chega no 32, você sabe o que acontece no 32, né? O povo se desmantelou todinho, não? Criaram um bezerro de ouro, foi horrível. Quando o povo entra em desobediência, em decadência, e não é mais o povo de Deus não, é o povo de quem? Boa pergunta. De quem? Quando o povo está em decadência, era o povo de quem?
Moisés, o teu povo está lá desmantelado, lá embaixo, lá no monte. Não era o povo de Deus, não era o povo de Moisés, povo rebelde. Deus nos guarde dessa rebeldia. Então, eu vou ainda mostrar para vocês o servidor em ação. Estou falando de um momento na vida. Claro que em todo o tempo nós sempre que temos que servir uns aos outros, não é verdade? Servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, sempre estar nesse mesmo propósito de serviço ao próximo. Glória a Deus. Aqui no caso a liderança de Moisés. Mas Êxodo 33:11, ainda dentro dessa mesma linha de pensamento, diz que o Senhor falava com Moisés, era no face a face, Esther. Usando hoje assim, era cara a cara. Olha, Deus falava com Moisés, era cara a cara, de tal forma que que Moisés foi considerado como o quê? Versículo 11. Como é que Moisés foi considerado? Como seu amigo, porque falava face a face. Depois eles voltaram para o arraial. Aqui já é após um período em que o povo do Moisés desceu, né? Até Josué perguntou: estou vendo ali um barulho estranho. Aí no caso eles estavam numa festa lá, tocando lá a zabumba, e os crentes lá dançando forró, e tinha um lá que estavam meio despido, irmão, e a idolatria, e os crentes bebendo, tomando lá uns goró, e só misericórdia. Aí o Josué desceu com Moisés. Aí quando Moisés ficou tão indignado que ele: vocês estão fazendo isso com a palavra de Deus, derrubou as pedras no chão e subiu de novo para o monte. Estava cara a cara de novo com Deus, na face a face com Deus, o amigo de Deus. Depois tornaram ao arraial, mas o moço, o jovem Josué, o que ele fazia aí? Ele era chamado o quê? Filho de Nun, o seu servidor. Uma coisa que Josué nunca se apartava da tenda. O que nós podemos aprender com isso? Tem algumas pessoas que passam um período na vida dela, elas entram num ciclo da frieza, elas começam a se apartar da tenda da oração, irmã Vilani. O que acontece, Léa? O pastor até falou aqui, eles têm tempo para tudo, Esther, só não tem tempo para estar um pouquinho na tenda. A tenda representa a nossa comunhão com Deus, a tenda representa as nossas orações, a tenda representa a nossa participação nos cultos. Josué não se apartava, além de servir, ele não se apartava da tenda. Repare bem no texto eu citei no Êxodo, mas número 11:28, na mesma linha de pensamento de Números 11:28. Não sei se é essa a referência que vai dar certo, mas eu creio que vai ser isso mesmo. Glória a Deus, está marcado. Então Josué era filho de Nun. Novamente, o pai de Josué é interessante, Léa. Tem uma parte da Bíblia que eu te falei que Josué era chamado Oséias, significa salvação. Depois ele foi chamado Jeová é minha salvação, Josué, que correlaciona no hebraico para o grego o mesmo nome que corresponde a Jesus, o Salvador. Glória a Deus. Então Josué é um tipo bem claro da pessoa de Jesus, porque a lei de Moisés, ela só mostrava o caminho, mas Moisés teve até desejo de entrar na terra, mas Deus disse: negado, já preparei um varão para assumir. E exatamente Josué representa aquele que conquista a herança, glória a Deus, que é Cristo, né? Que conquistou a herança eterna por nós lá na cruz do Calvário, glória a Deus. Mas enfim, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, ele estava sempre questionando com Moisés, porque Eldade e Medade eram dois irmãos que foram convidados para ser um dos 70 anciãos. Eles estavam profetizando lá na tenda lá, e o Josué queria proibi-los, né? E Moisés disse
Queira Deus que todo o povo de Deus fosse profeta. Mas vocês pegaram aí que Josué serve a causa de Israel, serve ao Deus, a Moisés, serve ao Senhor, serve à igreja, serve à nação, está ali como servidor, está ali na tenda, está ali a qualquer momento. O desejo dele é ser um eterno diácono. Não é assim? Mas vamos lá, vem comigo novamente. Vou dar um outro exemplo na fase, no ciclo de Josué. Glória a Deus. Que Deus, antes dele se manifestar lá em Josué capítulo 1, glória a Deus, que exatamente nesse ciclo anterior, Josué na missão, agora recebe uma nova missão. Interessante, ele vai ser chamado como príncipe ele vai ser tipo assim, selecionado como um príncipe de cada tribo. Foi selecionado um, para quê? Quem lembra? Para espiar. Irmão, tem essa missão, espiar. Espiar, mas não é espiar a vida dos outros não, viu? Glória a Deus. Você olha para você mesmo, mas ali era uma questão de estratégia de guerra. Repare essa questão, vai para o contexto da guerra. Pegou 12 homens e eu já preguei sobre isso, 10 que não eram conhecidos, somente 2 foram conhecidos, mas está lá em Números 13, 17, você pode ver aí. Então, ele foi enviado por Moisés. Agora, ele estava a serviço ali de Israel, como na guerra, comandando aquele exército. Ele estava ali na tenda, servindo Moisés. Ele não se apartava da tenda. Agora ele é comissionado, ele é enviado como príncipe de Efraim. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: subi por aqui, para o lado do sul, e subiu as montanhas. Então ele foi enviado por Moisés. Presta atenção, chegou no momento que aquele ciclo de pecado foi tomando de conta da congregação, e vocês sabem o que aconteceu. Um a um dos israelitas que foram incrédulos, que foram adúlteros, que foram idólatras, que foram murmuradores, essa geração que saiu do Egito, essa geração tombou, morreu tudinho no deserto. Confere aí, morreu tudinho, até o Moisés morreu lá no Monte Pisga. Moisés ficou só olhando, como era tão bonita a bênção. Não, mas tu não vai ficar, tu não vai agora não, fica quieto aí, Moisés. Completou o teu ciclo, teus dias de vida está completo, 120 anos. O que o Senhor vai preparar? Eu não estou vendo ninguém capacitado. Tanto tempo que o teu servo, o diácono, te serve há 40 anos no deserto. Tu não está dando um crédito nem a ele, não, Moisés. Eu estou dando nas minhas palavras, viu? Mas ele perguntou: quem irá à frente e tal? Aí Deus confirma. Glória a Deus. Agora pense numa situação: você substituir Moisés. E aí? É como se aqui só tem fera no louvor, né? Aí chega um irmãozinho do interior, tem até vergonha de cantar. Só tem fera no louvor, não é não? Aqui só tem teólogozão que sabe a Bíblia. Aí chega um irmão bem simples: eu estou com medo de pegar na frente desses teólogos, não é não? Assim foi o Josué. Eu era bom, mas como servidor, eu era bom para ajudar. Eu quero ser sempre o adjunto, eu quero ser sempre ali o que serve à mesa. Eu não quero estar na cabeça não, ser o principal. E até mesmo em Mateus diz que ai daqueles que estão sentados na cadeira de Moisés. Meu Deus, é uma responsabilidade. Mas enfim, o ciclo foi fechado para se iniciar um novo ciclo na nação de Israel. Era chegado o momento da conquista da terra. Glória a Deus. E aí o que acontece? Eu quero dizer para vocês, vamos para a mensagem em si. Qual é o texto que nós lemos inicialmente? Versículo 1. Vamos lá para o primeiro de Josué. Diz o texto bíblico:
sucedeu que depois da morte de Moisés, eu falei que quando se encerra um ciclo, né? A morte é um encerramento. Ali para Israel foi fechado um momento, ou seja, a vez do príncipe libertador, a vez do legislador, que foi Moisés, daquele homem que intercedia, que orava, estava chegado o momento de encerrar o ciclo de Moisés. Moisés 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto sendo pastorzinho de ovelha, 40 anos sendo atribulado por aqueles crentes valente, que misericórdia, trabalhoso, mas ele apanhou e ele ficou atribulado. O sogro dele: não se atribula não, rapaz, constitui 70 homens e coloca o Espírito Santo sobre ele. O homem era tão cheio do Espírito Santo, meu Deus do céu, que o Espírito que estava sobre ele encheu mais 70. Pensa aí, era uma dinamite de poder, viu? Glória a Deus. Mas agora Moisés é morto. Está entendendo? Moisés é morto. Agora Deus conta com você, Josué, para um novo tempo. Passou o tempo de Moisés, agora chegou o teu tempo. Mas aí ficou o drama, porque cada um de nós enfrentamos no nosso psicológico as nossas crises existenciais. Será que eu mesmo sou chamado para esse negócio? Será que eu vou aguentar? Primeira ordem do governo, eles: nós vamos atravessar o Jordão. Aí o morador: Jordão? Só acostumado a atravessar o Mar Vermelho. Jordão é muito fraco. Murchou logo o Josué. Josué estava assim meio murcho, desanimado. Meu Deus do céu, se o meu amigo estivesse aqui para me ajudar em oração. As orações dele eram poder. Quando ele orava, eu vencia a guerra. Mas agora eu tenho que ter uma experiência com Deus. Eu tenho que deixar de estar na cola do Moisés. Eu tenho que ter o meu próprio relacionamento com Deus. Eu tenho que ter a minha teofania com Deus, o meu encontro com Deus. E está lá ele as muralhas gigantescas, né? Os irmãos fazem, os teólogos aí dizem que passava um carro por cima, né? Carroças ali. E Josué lá em cima, perto do sopé daquelas muralhas, pensando: como é que eu vou conquistar esse negócio? De repente apresenta-se um homem, e o Josué puxa logo a espada. És tu um dos nossos? É do nosso inimigo. Guarda a espada. Eu sou enviado pelo príncipe do exército do Senhor. E ele tira a sandália dos pés, né? Fala que o teu servo ouve. E Deus dá instrução para ele. Mas antes de dar essas instruções, Deus deu a Josué palavras diretivas, palavras para que ele pudesse dar continuidade a um novo ciclo na sua vida. Glória a Deus. Um ciclo esse, uma nova experiência, uma nova, glória a Deus, uma nova, ministerialmente falando, foi uma nova formatação. Glória a Deus, né? Passar por mudanças assim ninguém quer. Ninguém quer. A gente está se acomodando, é tão prático. Eu queria ficar aqui mesmo no meu cantinho, eu queria estar aqui no meu ninho, aqui bem aconchegante. Mas agora eu vou ter que orar, eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que liderar, eu vou ter que conquistar, eu vou ter que avançar, eu vou ter que progredir, eu vou ter que buscar a Deus, eu vou ter que pegar a excelência, eu vou ter que encorajar essas pessoas. Mesmo estando desanimado, eu tenho que animar. Glória a Deus. Era chegado um momento decisivo na vida de Josué, e Deus disse: Moisés é passado, meu filho. Agora, versículo 2: meu servo é morto. Tem uma palavra para você: levanta-te, passa o Jordão, tu, todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nesse novo período de Deus na vida de Josué, Deus só dá palavras direcionadas, irmão. Se tu está assim meio assim, desacreditando da vida, com um sentimento de derrota, não vai dar certo, não se preocupa não. Fala com Deus. Deus tem a palavra certa, Deus dá a direção certa, Deus dá
a maneira certa para que o crente, o Josué, se posicionasse diante de um novo ciclo na sua vida. E Deus enfatiza uma palavra para ele. Sabe qual é a primeira palavra que Deus fala para ele? Para reanimar aqueles que estão ainda meio desencorajados. Olha, Josué, vem cá comigo. Versículo 3: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como disse olha a geografia, desde o deserto, desde este Líbano, irmão Vilani, até o grande rio, o rio Eufrates. Irmão, ele deu toda a geografia da conquista. Essa conquista aqui só foi realizada, basicamente foi no tempo de Salomão ou do rei Uzias, mas foram conquistados tudo isso aqui posteriormente. Mas aqui está o termo interessante, a promessa. Deus dá a promessa. Deus, a promessa que Ele falou para Abraão, a promessa de Isaac, a promessa de Jacó, a promessa que Ele falou para Moisés, a promessa vai sendo repetida. A promessa exatamente é algo que Deus disse. Então você se reanima não no sentimento, hoje eu cheguei no culto, eu não chorei, eu não senti nada, mas eu estou ligado na promessa. A promessa que me dá estabilidade, a promessa que me dá segurança, a promessa é que eu não sou levado para aquele crente almático, só se anima se chorar, se lacrimejar, se não acontecer nada, mas eu estou firme com Deus. Ele falou para mim, a promessa está de pé. Glória a Deus. Claro que aqueles dizeres que pensam, irmão, você tem promessa, quem tem promessa não morre e tal, mas às vezes morrem. Mas a promessa maior que você tem, sabe qual é, irmão Johnny? Qual é a maior promessa que você tem aí? O irmão aqui falou certo. Porque tem irmão pensando, rapaz, eu queria tanto ganhar na Mega Sena. A Mega da Virada, outra aqui falando. Fazer uma fezinha, Jesus. Será que isso é verdade mesmo, que esses irmãos estão nessa promessa aí? Irmão, é melhor firmar na promessa esta é a promessa que Deus nos deu, a vida eterna. Cristo, o príncipe do exército do Senhor, o capitão dos exércitos, que ratificou a promessa, aonde? Na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, para nos dar a certeza da vida eterna, amém? Segunda palavra diretiva para quem está desanimado, esperando em Deus. O que fazer, meu Pai? Um novo ciclo na minha vida, o que eu vou fazer? É muito desafio, é guerra, é o tempo esquentando, é um fenômeno na natureza. E agora, o que será da economia deste país? O que acontecerá no próximo ano 24? Meu Deus, eu só quero dizer no versículo de número 5, o Senhor falou para Josué o seguinte, Adailton: ninguém te susterá diante de ti, rapaz, todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés. Moisés morreu, mas o Deus vivo permanece vivo, permanece ativo, permanece atuante. O homem morre, mas Deus continua. A fase de Moisés passou, é chegada a fase de Josué. Agora, a minha presença é com você, varão. Jesus falou: não vos deixarei órfão, estarei convosco quando? Todos os dias. Até quando? Irmão, cadê o irmão que sempre responde? Até a consumação do século, irmão. Glória a Deus. E aí, quer mais? Tem um texto que diz assim: não temas. Parece que é 365 vezes. Eu não sei se isso eu nunca contei, viu? Estou só dizendo o que os outros dizem, né? Se é verdade, acredito que seja. Mas Deus sempre diz para o desanimado, o desalentado, o desencorajado, o que está perplexo, o que está abatido, Deus sempre diz: não temas, a minha presença, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Irmão, tem coisa melhor do que essa palavra? Glória a Deus.
Que tem um hino que diz que pode me faltar o sol, pode me faltar a sua luz, só não pode faltar a presença de Jesus. Glória a Deus. Deus falou para Moisés o seguinte: Moisés, eu vou mandar um anjo aí com esse povo aí, rebelde. Aí Moisés entrou em oração. Deus, não, Senhor, se o Senhor não for com a gente, eu não vou para lugar nenhum. Eu sei que tem uns irmãos que gostam de... Tem igreja que tem irmãos que estão tudo tristes, né? Quando o irmão inventa que tem um anjo assim, mas tem anjo. Mas às vezes a pessoa não vê, mas diz que vê. Aí os irmãos se alegam muito com a presença dos anjos. Mas Moisés não, eu quero a tua presença. Porque aonde a presença de Deus está, Deus envia os seus anjos, Deus envia socorro bem presente da hora da angústia. Então a presença de Deus não pode ser substituída. Vai encorajar o Josué nesse novo ciclo. Amém? E amém? Glória a Deus. E Deus disse mais ainda, ó, eu vou ser contigo. Deus disse mais aí no versículo 5: eu não vou te deixar não, viu? Eu não vou te desamparar. A minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Essas são as palavras que Deus falou para Paulo. Muito bem, glória a Deus por isso. Deus destaca a presença dele para garantir a Josué que a vitória dele seria confirmada, ratificada. Glória a Deus. Mas enfim, mas tem outra coisa, tem momentos na vida que você tem que ter coragem, tem que ter ânimo, tem que ter coragem. Deus falou isso aqui: esforça-te. Versículo 6: tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Glória a Deus. Aqui, meus amados, nesse novo ciclo de Josué, ele vai encontrar muitos desafios. Os desafios são enormes, são cidades muradas, são gigantes, são empecilhos, são problemas, acontecerá de tudo, mas em meio a todas essas circunstâncias desagradáveis, Deus não promete um mar de rosa para cada um de nós. Deus não promete facilidade. Deus disse para cada um de nós que estaria conosco. Ele falou para Isaías: quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas do fogo não arderá. Ninguém sabe não aqui, né, irmã? Ninguém sabe não. Não arderá em ti, irmão. Não arderá, ou seja, Deus está dizendo assim: olha, eu não vou te livrar dos momentos difíceis, eu não vou te livrar das circunstâncias ruins. Só vou dizer uma coisa: eu vou estar com você, eu vou te abençoar, eu vou te fortalecer. Tenha ânimo, irmão. Tem um versículo que os irmãos até complementam, né? Lá em João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. O que mais? Eu venci o mundo. Tem mais alguma coisa? Tem não, mas tem alguém que acrescenta mais alguma coisa. Mas se entende que se ele venceu, se ele percorreu, sabemos que se nós estivermos com ele, se ele estiver com a gente, se nós tivermos coragem, se nós tivermos ânimo, se nós não desanimarmos, se nós não desistirmos, se nós realmente encarar as dificuldades com a visão de Deus, os desafios enormes, com os problemas, glória a Deus. Não é o triunfalismo, não é aquelas palavras de triunfalismo: irmão, vai dar certo. Não dá certo, às vezes não dá certo. Mas mesmo que não dê certo, Deus é maior, Deus é o Senhor, Ele está no comando, glória a Deus. E o importa é que a vitória de Cristo na cruz é que nos garante, como disse Jesus: ainda que os homens possam até tirar a sua vida, mas ninguém separa você do amor de Deus. Só o pecadinho, viu, meu irmãozinho? O pecado separa bem direitinho, mas se estiver com Cristo, nada te tira da presença de Deus. Enfim, vou terminar. Tu lembra lá do 17:14 de Êxodo que eu falei? O que foi que Deus falou para Moisés? Para ele escrever no livro e relatar para quem? Do Josué. Esse livro, que livro é esse que Moisés escreveu? Você sabe qual foi? Ele vai dizer aqui no versículo
versículo 8, né? O versículo 8, só para a gente concluir. No versículo 7 eu falei sobre: não tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, né? Para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Então, Josué, aquele tempo que tu era só um servidor, que tu só estava ali, mas tu não meditava no livro, Josué? Sim ou não? Tu meditava? Aí Josué, agora eu quero dizer para você: não se aparte, Adailton, não se aparte da tua boca o que? O livro desta lei. Isto é, antes medita nele dia e noite. Salmo 1: para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê? Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, se apegue com um livro. Glória a Deus. Eu sei que tem alguns que estão apegados com um tablet, tem alguns que estão apegados com a Bíblia do celular. É bom, só é ruim quando você se apega com um tablet e a Bíblia do celular. É que fatalmente vai aparecer sempre recursos para você desviar o foco da palavra. Por isso que tem um amigo meu aqui presente, que ele, quando ele vai estudar, ele tem que desativar um aplicativo chamado, como é o nome do aplicativo que o pessoal usa muito? Instagram, é? Instagram. Aí estraga o tempo dele de estudo, de reflexão. Mas enfim, aqui Deus está dando palavras diretivas para esse novo momento. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. É um momento em que a nação, o cidadão, o indivíduo, ou até mesmo a igreja, todos os servos de Deus, nós precisamos, eu principalmente, precisamos nos ocupar, Filipenses 4:8, naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é agradável a Deus, naquilo que há boa virtude, se há alguma coisa boa, nisso tem que ocupar o vosso pensamento. A palavra de Deus, irmãos, não tem coisa melhor. Este ano que está findando, glória a Deus, estamos fechando aqui um ciclo. 23 é um ciclo que vai se fechar daqui a alguns dias, e nós trazemos essa palavra, né? Eu vou dizer para os irmãos que é essa palavra. Eu estava lendo esse texto, alguns irmãos me deram esses versículos sempre, né? O Adair teve o diácono que me deu uma palavra aqui sobre esse versículo 9, né? Foi o 9 que ele leu? Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, Deus é conosco, sim, mas no momento em que você se aparta do livro da lei, Deus será comigo? Medite nisso. Você não pode se apartar, você não pode se desvincular. Veja que a nação inteira estava ali. É claro que tinha sempre vai ter remanescente, mas a multidão, as pessoas seguem a multidão dos desviados, desigrejados, daqueles que são contra a igreja, que são contra a direção de igreja, que são totalmente antagônicos, que incorporam pensamentos, modismos humanos. Hoje mesmo eu vi ali uma autoridade eclesiástica a nível global, né, falando sobre que nós não somos comunistas, mas nós somos agora progressistas. E o progressismo, ele abrange a questão porque é interessante, né? Os homens não querem mudança. Os homens querem que a Bíblia mude aos caprichos dele ou dela. A Bíblia, o Evangelho tem que se adequar isso é o progressismo. E isso está
na igreja a nível mundial. Fora de moda. Pois é. A turma lá e a gente fica assim, depois eu estou lendo o livro de Josué, eu fico assim, meu Deus. Irmão, tem hora que você fica assim, mas o que acontece aqui? Meu Deus, Deus mandaram tipo uma limpeza. Mas teve uma família que teve misericórdia. Verteu lá da janelazinha um fio de escarlate. E a casa estava em cima da muralha. E a casa não caiu. E os soldados entraram em Jericó e não mataram Raabe, a prostituta, com toda a família, estava abrigada ali com Raabe. Quer dizer, a espada do Senhor estava chegando sobre aquela nação dos cananeus, heteus, heveus, tudo que era eu. O Zeu estava dominando tudo. E o eu, irmão, se tu ler o Velho Testamento, livro de Levítico, a promiscuidade dos cananeus terrível. Então a espada de Josué representava, como Deus falou para Abraão, 430 anos. Ainda não, quando chegar o tempo, quando estiver no tempo do juízo, Deus levantou a nação, como de fato essa nação que ocupou a terra. Posteriormente vocês podem ler o capítulo 9, né? Que eles não souberam vigiar. Depois capítulo 10 e 11 eles entraram em guerra, conquistaram terras, conquistaram os lugares, mas ficou lugares que não foram conquistados, né? Posteriormente os reis, como eu falei. Enfim, mas eu quero dizer para vocês é que nesse ciclo de mudança, glória a Deus, nós precisamos não reinventar nada. Aqui não tem nada de invenção. Nós temos que voltar à originalidade. A originalidade exatamente disso, do que Deus falou na promessa. A originalidade daquilo que Deus promete a nós e aquilo que Ele diz: a minha presença é convosco. Glória a Deus. Nós precisamos estar mesmo desanimado, né? Tem um hino aí que é mesmo abatido, mas não destruído, na certeza da fé, não se entregando aos problemas, mas confiando no Senhor e meditando. Irmão, não tem coisa melhor do que o crente dia após dia. Eu sei que hoje é uma geração difícil de meditar, né? Meditar no livro, né? Hoje o povo não quer ler muito não, né? Eu não vou fazer aquela pergunta básica, mas esse ano, né, não é obrigatório você ler a Bíblia uma vez por ano, mas você ter aquele momento diário de você meditar, de você avaliar a si mesmo e pedir a Deus a transformação do caráter mediante a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a todos vocês. Nós vamos concluir com oração. Glória a Deus. Amém? Tudo ok aí? Tem um louvor aí para vocês louvar? Tem? Então vou louvar aqui.